Shabbat Shalom, Reverendo, Shabbat Shalom, Leculam, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga, Shabbat Shalom para o Brasil, Shabbat Shalom para o mundo, um ótimo Shabbat para todos nós que fazemos parte, né, do povo que vai herdar essa terra, que vai herdar o Olam Rabá. Nós estamos no Olam Hazé, mas nós vamos viver para sempre no Olam Rabá. E o Eterno disse para Moshe as seguintes palavras: Zahor et Yom Har Shabbat Leikadishor. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar, para o guardar, para o viver em memória de mim. Nós estamos aqui fazendo menção a esse mandamento que é tão importante, né? E que eu já expliquei várias vezes aqui porque ele é importante. E já expliquei várias vezes aqui também porque ele é tão negado pelos governos, pelos impérios e pelas religiões que dizem seguir o Messias. Mas na verdade essas religiões elas seguem as suas entidades, elas não cumprem mandamento. Quem cumpre mandamento é o povo do Eterno, é o povo da promessa. Os pagãos, eles vivem dentro dos dogmas das religiões. Nós vamos comentar hoje, mais uma paraxá, e a paraxá dessa semana é mais uma paraxá dupla, são duas paraxás, porque o ano são de 12 luas. Então nós vamos para a paraxá a paraxá é a paraxá Perdão, gente, perdão. Espera aí um pouquinho. Ok? É que no tablet aqui ele... Então, a paraxá desta semana é a paraxá Aharei Mot. Aharei Mot. Ela fica lá em Vaikra, Levítico 16, 1 a 18, 30. E a Haftará fica em Yeshayahu 53, 1 a 12. E a Brit Hadashah fica em Ivri, ou seja, Hebreu, 7, 23 a 10, 25. E o que é que trata essa paraxá? Essa paraxá ela é bem simples, ela é explicativa, ela não tem muito o que se comentar sobre ela. Você lê e entende o texto. Se você quer mais detalhes sobre a paraxá, você vai lá para anos atrás, 2 anos, 3 anos atrás, que eu trago a gemátria dessa paraxá. E aí ele é bem mais detalhado, é um vídeo bem mais longo, de mais de hora. Isso é para quem quer realmente aprender. Quem não quer, fica dentro das religiões. A paraxá começa, Vayedavá Adonai ele Moshe Aharei Mot Shenei Benei Aharon Bekorvatan Lifnei Adonai Vayamotu. O que ele está falando aqui, hablou Adonai a Moshe depois de la muerte de los dos hijos de Aharon, quienes murieron intentando ofrendar delante de Adonai. Eu comentei isso na paraxá passada, que os filhos de Aharon, Nadav e Abihu, eles do nada acharam que podiam fazer a obra do Eterno. Se a gente for olhar para as religiões de hoje, isso que eles fazem, se fosse a obra do Eterno, estariam todos mortos. Esses cães gulosos das religiões, esses líderes religiosos, padres católicos, pastores evangélicos, um bando de cães gulosos, que tem distorcido a palavra do Eterno para fins próprios, para enriquecerem às custas da ignorância de quem não procura a verdade. Por quê? Porque esse povo ignorante também, eles são gananciosos. Eles não são só ignorantes, eles são gananciosos. Por isso eles procuram o mais fácil. Vão para essas denominações religiosas pagãs
que não ensinam a verdade, né, atrás de fazer barganha. Só que quando eles chegam lá, eles não fazem barganha com o Eterno, não. Eles vão fazer barganha com Zeus, com a entidade deste mundo. Vão fazer barganha com Jesus Cristo, o impostor que colocaram dentro dos escritos Nazarim, no lugar de Yeshua HaMashiach. Esse impostor, se você quiser, você pode fazer barganha com ele. Mas a porta larga está aberta para você. Eu vou falar sobre isso aqui. Agora, quer ser povo do Eterno, quer ser herdeiro da promessa, o que foi que o Eterno prometeu a Abraão? Prometeu o céu, prometeu dinheiro, prometeu luxúria, prometeu vanglória? Não, ele prometeu uma terra na qual você vai viver para me honrar. Esse povo não honra, nem com os lábios, nem mais com os lábios, porque Yeshua, quando disse que os prushim, os ketuvins, né, os escribas, vamos falar, né, aportuguesado, paganizado, os fariseus, os escribas, né, eles liam a Torá, honravam com os lábios, mas o coração estava longe. Mas o povo de hoje, que se diz, né, esse povo religioso, esses evangélicos, esses analfabíblicos, né, que bem que a Bíblia está toda distorcida, não posso nem falar analfabíblicos, né, analfabeto das escrituras, eles nem honram o Eterno, nem honram o Criador dos céus e da terra, né, do Shammai, da Eretz Shammai, Hashamai, não, né? Eles honram a entidade deles, Zeus, né? O Zeus Olimpo, né? Porque Deus é a terceira declinação cognitiva de Zeus. Então, se você fala um nome, né? Se você não me chamar por Gutenberg, eu não vou atender, de jeito nenhum, não vou atender. Aí me chamar por Paulo, André, não, vai gritar na rua, eu vou olhar assim e vou continuar andando. Eu não sou Paulo, eu não sou André, eu sou Gutenberg. Né? Aí você quer se dirigir ao Eterno por um nome pagão, que a religião colocou dentro das Sagradas Escrituras, são mais de 25 erros aqui, 25 mil erros. Então, muito cuidado no chão que você está pisando. Habló Adonai a Moshe, dígale a su hermano Aarón que no entre en cualquier momento al Marcón Kadosh, mas haya del veio en la baite delante de la Keporá de Alca, para que él no muera, porque no aparece en la nube sobre él. Né? Então, ele começa as instruções. Devido ao acontecimento de Nadab e Avihu, o Eterno traz novas instruções para Aarón. E aí ele diz, aí tem um momento que ele diz assim, ó, não pode beber bebida forte mais, né? Para não, quando for fazer o serviço, já expliquei isso. Beber bebida forte não é pecado, não é pecado. Você vai cometer um pecado se você beber a bebida forte e for fazer alguma atividade. Aí você está propício a pecar, seja lá o que for que você vai fazer. Não é só as instruções aqui, né, a relaxar do templo lá, do Beit HaMikdash, não é só o serviço, né, do Eterno que se pecava quando bebia. Não, você bebe e começa a falar besteira, começa a falar dos outros, está pecando. Você bebe, vai dirigir um carro, atropela alguém, você pecou, né, matou, você é o culpado. Né? O sistema, ele inverte as coisas porque ele é pagão, mentiroso, né, injusto. Né? Ele torna a pessoa culpada, sem culpa,
e torna a pessoa dolosa culpado. Não, eu cometi um dolor, eu cometi uma dor, né? Mas eu não fui culpado. Não, eu cometi um assassinato, mas eu fui o culpado. Eu peguei um carro embriagado e saí por aí, atropelei uma pessoa, matei. Eu fui o culpado. Então eu sou o culpado. Mas não, para o sistema aí do mundo, o culpado é quem não tem culpa. Não dá para entender, né? E quem comete uma dor, é doloso, né? Esse é o culpado. Ah, você cometeu um crime doloso. Ah, vai com a tua justiça para os quintos. Que bem que o inferno não existe, que pena, né? Era bom que existisse mesmo, né? Para essa cambada de pagão passar o resto da eternidade sofrendo, mas infelizmente não existe. Infelizmente não existe. Que pena, né? Que isso é invenção católica. Então vamos mais para frente para entender mais. Então, o Eterno, ele dá mais instruções, né, para que Aharon ele faça expiação, né, por ele e pelo povo. E aí entra aquele texto bem confuso, que ninguém entende, né, que muitas pessoas não entendem. E aí vamos lá para o verso 25, né? Ele ahará la graça de la ofrenda de pecado, suba el humo em el misbeá, el que ele soltou. Aí entra, né? Aí entra, né? Ele está falando todas as instruções, porque ele vai pegar dois cabritos, e um ele vai oferecer. Foi isso que eu falei. E o outro, ele que soltou el macho cabrío por Azazel, lavará suas roupas e se banhará em água. Depois de isso, ele pode regressar a Mahanet, ou seja, ao acampamento. Antes disso, você vai ler que Aharon ele vai fazer os corbanotes e um cabrito ele solta no deserto, no Midbar, ele solta. Peraí, se um ele é oferecido pelo pecado e o outro ele solta, deixa solto, o que isso nos leva a entender? Esse que é solto, ele é solto no deserto. Então uma pessoa leva ele até o deserto e lá e deixa ele. Agora me diga se um cabrito no deserto ele vai sobreviver, tendo feras, sendo exposto a todos os perigos. Mas antes disso, né, o pecado também é posto transferido, né, o pecado é transferido para esse cabrito. Então, um cabrito, ele é oferecido e é morto. O pecado é transferido para ele também, pelos pecados de toda a comunidade, de todo Israel, né, de todo o mundo. Naquela época, só do povo israelita. E o outro também, ele leva a culpa. Né? O Azazel, ele leva a culpa. Em português, Azazel, em espanhol, que está em hebraico. A palavra está em hebraico. Azazel. Ele leva a culpa também. Mas só que ele vai para o deserto com aquela culpa. O que foi que aconteceu no Gólgota? Yeshua, ele é o cordeiro que morre pelos pecados, mas existe outra ovelha que também morre pela culpa. Ele paga também para que aquele sacrifício, para que aqueles pecados dos outros sejam perdoados. Assim, só que Yeshua diz, coitado deste homem, né? Coitado desse indivíduo, né?
como se diz, ninguém gostaria de estar na pele dele. E Yehudá de Carioti. Yehudá de Carioti é Azazel. Ele sai, né, sem rumo e acaba se sacrificando também. Seria, não estou dizendo que mas dois morrem. Dois morrem. Yeshua para a salvação e Yehudá para a condenação. Foi isso que aconteceu? Era isso que acontecia no deserto? Uma vez por ano? Porque o que a gente vai comentar agora, que o Eterno diz para Moshe dizer para Haron, façam isso todo ano. Todo ano. Será o dia de expiação, o dia da culpa, o dia de vocês pedirem perdão pelos vossos pecados. E Yom Kippur, uma vez por ano, vocês farão isso. Né? Então, assim, eu fico lembrando, né, da semana que passou, que é a Páscoa, a Pessah, né, onde a religião diz que não pode comer carne. Né? Passa o ano inteiro, né, na bagaceira. Aí quando chega Natal, semana, que eles chamam de santa, não pode comer carne. Aí come peixe. E peixe é feito de quê? De plástico? De borracha? E aí eu vou para o texto e o texto diz assim, né, queria muito comer a Páscoa convosco, a Pessah. Eles estavam comendo a Pessah, comemorando a Páscoa. E aí ele diz, vocês não comerão da vide até que eu volte. Ou seja, eu não estarei com você até que vocês vão comer essa Páscoa, mas sem mim, até que eu volte no reino do Eterno. E aí, se aquilo ali que ele fez é a tal Santa Ceia para os evangélicos, né, para os analfabíblicos, para os católicos, porque a Igreja Católica foi que inventou a Santa Ceia. Aí os evangélicos vão atrás. Eles dizem que não são católicos, né, mas usam fazem tudo que o católico faz, até adorar, né, ser polígamo, eles são. Adorar outras entidades, eles adoram. Dizem que não, mas adoram. Adora pastor, adora cantor, adora carro, adora roupa, adora casa, né? Adora o céu, que querem morar no céu. Aí eu pergunto, peraí, a Pessah, ela começou lá no Egito, né? Quando eles melaram os umbrais, fizeram a letra rei, né, com o sangue do cordeiro. A Pessah, a primeira Pessah foi lá, e depois de um ano o Eterno, né, disse para Moshe comemorar a Pessah no deserto. Então quer dizer que aquela cerimônia, aquela comemoração lá no Egito também foi Santa Ceia? Porque eles mataram o cordeiro e comeram o cordeiro, né? Aquilo ali também foi Santa Ceia? E no deserto também foi Santa Ceia? E quando Yehoshua, né, que chamam de Josué, né, comemorou, também foi Santa Ceia? Porque o que Yeshua comemorou foi o que foi comemorado lá no Mitzrayim, no Egito. É Santa Ceia? Foi lá? Foi Santa Ceia também lá no Egito? Ah, para de palhaçada, né, o sistema religioso. Padres, pastores, cães gulosos, parem de palhaçada. Né? Vocês já têm o galardão de vocês por mentir tanto, por adulterar tanto a palavra do Eterno. Vocês pagarão. Né? Vocês serão exterminados. O pagamento de vocês é a exterminação. Infelizmente, é a exterminação. Gostaria muito que o inferno existisse para vocês ficarem queimando, né, eternamente. Mas não tem, né? Então é isso. O dia de hoje é complicado. Tá? É o dia que os pagãos, né, que os shedins incitam os pagãos a fazerem de tudo para descumprir o Shabat, o mandamento eterno. É barulho, é som de carro, né? É construção, é tudo. Né? Hoje é o dia de dizer para o Eterno, os pagãos, dizer para o Eterno, não queremos saber das tuas leis, dos teus mandamentos, das tuas ordenanças,
queremos viver como queremos. É isso aí. Essa é a Parashá, a primeira Parashá, a 29, né, dessa semana. A Harimot, né? É a Harimot, né? A Harimot. Vamos agora para a segunda. Acredito que eu terminei, né? Com Azazel, eu terminei. Era o que eu queria comentar dessa porção. Vamos para a segunda. A segunda porção é Kadoshim, né? Kadoshim. Essa porção, ele vai dar instruções cívicas, né? Cívicas. Ela é didática, ela é autoexplicativa, não tem o que não entender nisso aqui. Ele vai dizer, ele vai dar como eu sou santo, toda vez ele vai dizer, porque eu sou Adonai, Kadosh, santo. Vocês têm que ser santo também. O pai não pode ter a filha não pode ter o pai, a mãe não pode ter o filho não pode ter a mãe. Mas, eu estou falando assim, mas se você ler o texto, as instruções são para os homens, tá? Os homens ainda dizem que a Bíblia, né, as feministas dizem que a Bíblia, ela é um livro machista. Onde? Onde machista? Só porque a Bíblia trata os homens como cabeça, né, e que ele é quem deve respeitar as mulheres, aí ela é machista porque a Bíblia pede para os homens respeitarem as mulheres, aí ela é machista? Não, a intenção é outra. A intenção é do capiroto mesmo, de não querer, né, que as instruções do Eterno sejam lidas nas escolas. A intenção é essa. O texto é bem claro. Você não pode, está falando para os homens, você não pode ter o seu pai. Quando eu falo ter, é ter relações sexuais. Com sua mãe, com sua tia, com seu tio, com a mulher do seu irmão, né, com seu irmão, com a sua irmã. Né? Agora, com a sobrinha, não fala nada. Por quê? Porque Abraão, né, ele casou com a sobrinha dele. Então, existe essa exceção. De todo o parentesco, a sobrinha, não o sobrinho. A tia não pode casar com o sobrinho. Você não pode pegar a sua tia. Não pode. Né? Mas o tio, ele pode casar-se com a sobrinha. Esse é o que dá para entender aqui. Porque o parentesco já está bem distante. E uma coisa, né, que é interessante é que as instruções, apesar das instruções serem para os homens, né, as mulheres, elas são protegidas, altamente protegidas aqui. Né? E aí não pode ter relação homem com homem, mas vem as exceções. Não fala. Eu estou aqui, não é para esconder e dizer o que eu sinto, o que a religião quer, o que eu quero, não. É o que a palavra esboça. O que a palavra diz. Ela não fala de relações de mulheres com mulheres. Isso é uma permissão? Uma mulher pode viver com outra mulher? Não sei. Mas a palavra não, o Eterno não esclarece isso aqui. Não detalha. Homem com homem não pode, mas mulher com mulher não toca no assunto. Outra coisa que não toca no assunto, você não pode ter duas irmãs. Você não pode casar com uma mulher e ter a irmã dela. Não pode. Eu acho que isso já veio, né? O Eterno viu lá Yaakov fazendo essa besteira, casando com duas irmãs. Né? Você não pode ter a mulher e a filha dela, né? de outro parentesco. Leia direitinho ali que você vai entender. Né? A Parashá Kadoshim. Mas você pode ter duas mulheres que não sejam parentes. É o que dá a entender. Aí é quando o Yeshua diz assim, né?
os escribas, né, chegam para ele, houve uma mulher que casou, e aí o marido dela morreu, e aí ela casou com o irmão. Isso é um mandamento, tá? É o mandamento de... eu esqueci o nome agora, depois, mas eu já falei sobre isso, né? Chuli, não, esqueci, tá? E aí o irmão morreu, casou com o terceiro morreu, casou com... E assim foram 7. Ela casou com os 7, morreu, não teve filho. Porque o mandamento era que se a mulher casasse e não tivesse filho, isso aconteceu com os filhos de Erudá, tá? Os 2 filhos de Erudá, que Itamar, né, os caras eram perversos, né? E Itamar teve que se disfarçar de prostituta para poder ter um filho, né, de Erudá, porque ele não queria dar mais o terceiro filho, porque achava que ela que era a maldita. Não sabia, os filhos aqui eram os malditos e o Eterno matou eles, porque tinha que dar descendência, porque dali partiria, né, a geração que chegaria a Yeshua, né, que é a geração de Erudá, né, os judeus. E acabou que ela teve que usar desse artifício para poder dar descendência, provar que a culpa não era dela. A culpa eram os 2 filhos mais velhos dele, né, que não queriam ter filhos. Naquela época, né? Hoje eu aconselho não ter filho. Não tenha filho. Porque você vai pagar a conta. De tudo que ele consumiu, você vai pagar a conta, mas você não vai mandar nele. Quem vai mandar nele é o Estado. O Estado é quem vai mandar no teu filho. Mas você é quem vai pagar a conta. Então, o Eterno, né, ele não determina quantas mulheres o homem pode ter. Aí tanto que Yeshua diz assim, para os escribas. Isso poderia ser até uma haftará, né? Uma haftará. Não sei porquê, não é? Moisés, aí Moshe, como eles, veja só, não é que Yeshua está dizendo que a Torá é de Moshe, mas porque eles usavam a Torá como se fosse, né? Moshe era o profeta, né? Moshe era o profeta, então o profeta de vocês, ele não está dizendo que Moshe era errado, tanto que Moshe apareceu a ele, né, na transformação lá, que chamam de transfiguração, apareceu Moshe e Eliarro, 2 personagens, né, um eles adoravam e o outro eles não adoravam. Eliarro, né, Eliarro era profeta, mas não era um cara que descia o chicote, né, então eles não gostavam muito de Eliarro. E o que é que acontece? Né? Yeshua não está discriminando Moshe, não está. Ele só está dizendo, o profeta de vocês, né, por conta da safadeza de vocês, deixou vocês ter mais de uma mulher. Mas não foi Moshe, porque Moshe escreveu que o Eterno mandava. Então o Eterno não detalhou quantas mulheres o homem pode ter. Mas o assunto era carta de divórcio. Ou seja, você pode ter 200 mulheres, mas que não dê carta de divórcio para elas. Aguente-a até o fim. Quer ter 200? Tenha. E vá até o fim com elas. Mas não, eles queriam ficar trocando de mulheres. Eles queriam pegar a mulher novinha, quando ela tivesse já assim, né, meia sambadinha, desculpa a expressão, trocar por outra novinha. Aí Moshe deu permissão para vocês dar carta de divórcio para as mulheres, mas no princípio não era assim. No princípio, né, deixa o homem um pai e mãe e una-se a sua mulher. Isso não quer dizer, eu não estou dizendo aqui que você tem que ter mais de uma. Eu estou dizendo o que a palavra diz. Se a tua religião diz que você só você só pode ter uma, é para sobrar dinheiro para ela. A religião prefere que você tenha uma mulher só e que sobre dinheiro para a religião, do que você ter 2, 3 ou ajudar as pessoas. Você quer ter 2, 3, 4, é problema teu. Você é quem vai aguentar as consequências, né? Se elas vão ser unidas ou não, se é consentimento ou não. O que eu estou dizendo é que a palavra não discrimina quem tem mais de uma.
Tanto que o rei Davi, um homem segundo o coração do Eterno, teve seis mulheres. E ele nenhuma vez ele foi discriminado por isso, por ter várias mulheres. Ele foi discriminado por cometer injustiça. Ele foi julgado por cometer, digamos assim, questionado, né? E julgado também, porque ele pagou esse preço. Por cometer injustiça, por ter o sangue de Urias no sangue. E aí a gente pode dizer, peraí, mas era Urias que era o cara ruim? Ou era Batseba que não gostava de Urias e queria ser mulher do rei a todo custo? E o Urias sabia que se chegasse em casa a mulher não ia dar atenção a ele? Por isso que ele ficava na porta do palácio lá, querendo voltar para a guerra. Porque não tinha mais, a única opção que o cara tinha era matar as pessoas. E aí o reizinho, segundo o coração do Eterno, vai, né, dar uma observada e a mulher vai se expõe na janela do rei. Né? Ela não tem nada de santinha. Né? Ela não tem nada de santinha, porque tomar banho pelada não é santidade. Ela se expôs ali para o rei ver e cobiçá-la. Há quem diga que ela já tinha interesse no rei desde muito tempo. Então, uma das questões aqui é que o Eterno não detalha quantas mulheres o homem pode ter, mas detalha qual mulher o homem pode ter, qual. Né? E acaba que, no final, ele fala também sobre relações com animais. Né? E o coitado do animal não tem nada a ver, porque ele não provocou aquilo, o homem é quem provoca, né? Ele morre também, o animal. Mas por que o animal morre? Né? Porque de repente aquela ovelha ela é novinha, pura, limpa, né? E o cara vai ter relação com aquela ovelha, sei lá, né? Um animal caché que pode ser sacrificado, um bezerro, uma bezerra, né? Uma cabritinha, né? E depois aquele animal ser usado como corbanot, como corban, né? Por isso que o animal é morto também, para que aquele animal não seja usado como sacrifício no Beit HaMikdash, no templo. Imagino que a instrução seja para isso, para que o animal morre também, ou seja, o animal não tem culpa nenhuma, né, de ter tido relação com um ser humano, um homem, uma mulher, né? Mas aí os dois morrem, tanto o homem como a mulher, tanto o homem como a mulher e o animal morrem por conta desse pecado. Tem mais instruções aqui, né? No final, vamos ver o final aqui. No final, o Eterno, a partir lá, né, no finalzinho do último capítulo da porção, né, Kadoshim, no versículo 22, o Eterno diz assim: ustedes observarão todas mis hukim, ordenanças, y mishpatim, estatutos, y los harán para que a heretes donde yo lo estoy llevando no los vomite. Eu vou voltar a esse assunto, cara. Ustedes no harán la halachá de las costumes de outras nações. Halachá, né, são as ações religiosas, né? Que eu, né, das outras nações, que eu estou echando de delante de ustedes, expulsando, né? Porque eles hicieron todas estas coisas, por conseguinte, eu los aborrezco. Então, o Eterno está dizendo que, eu estou expulsando esse povo dessa terra. O pagão que não entende, né? Que tudo é do Eterno, né? O Eterno mandou matar. Não, ele queria que eles seguissem as instruções dele. O povo não quis. Então, eu os aborreço, eu os vomito dessa terra. E eu coloco um povo, né, que diz que vai cumprir os meus mandamentos, que eram os hebreus. Né? Então o Eterno expulsou aquele povo da terra e colocou eles e disse para os hebreus: não façam o que eles fazem. Tudo isso aqui, eles faziam. Tudo isso aqui, né? Todas essas perversões de pegar pai, mãe, filho, blá, 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 blá. Tanto que Yeshua diz assim: o reino dos céus
que não é nos céus, é na terra, são como melachins, anjos, que não casam nem dão em casamento. Ou seja, não cometem essas perversidades. Tá? Não quer dizer que não vai trabalhar, que não nós vamos trabalhar sim. Nós vamos tomar conta da terra. Foi para isso que o Eterno nos fez, para tomar conta dessa terra. E se você não quer, né, que seja exterminado no fogo. Vamos continuar. Aí ele diz, né, por conseguinte, eu os expulso. E que vocês, quando entrarem, não façam os costumes dos egípcios e nem dos cananitas, desse povo que eu estou expulsando. Hablou para ustedes herdarão la tierra de ellos. Yo la daré a ustedes como una posesión, una tierra que fluye leche y miel. Yo soy Adonai, su Elohim, quem los ha apartado de outros pueblos. Separei vocês para mim. Né? Separei vocês para mim. Por lo tanto, ustedes distinguirão entre animal limpio e impuro, e entre ave limpia e impura. No se hagan detestables com um animal, ave ou réptil que yo he separado, para que ustedes los considerem impuros. Entendeu agora? Então, se um animal era caché e acontecesse aquilo de alguém ter relação sexual com ele, aquele animal já era impuro, não prestava mais para nada. Ustedes serão kadoshim para mim, porque yo, Adonai, soy kadosh, y yo lo he apartado de todas las naciones, porque ustedes me pertencem a mim. Sabe quando é que você pertence ao Eterno? Quando você faz a aliança, quando você aceita a aliança lá do Sinai. É quando você aceita a aliança do Sinai, cumprir mandamento, aí você se torna herança ou possessão do Eterno. E ele diz assim, eu vou dar essa terra como possessão, cuidado. Eu estou dando ela, mas cuidado para que ela não vomite vocês também. Se vocês não cumprirem meus mandamentos, minhas mitzvot, vocês vão ser vomitados dela também, como eu estou vomitando esse povo que está lá. Um homem ou uma mulher que é um espírito medium, ou né, que é um feiticeiro, ou hechiceiro, será puesto a muerte. Ellos lo apedrearán de muerte. Sudão será sobre ellos. Ele termina Parashá com essa instrução, né? Que acredito que ele vai continuar na próxima Parashá. Ou não. Né? A próxima Parashá é a Parashá Emor, né? Que é a partir do capítulo, né, de Vaikra, o Levítico 21, 1 a 24, 23. Essa é a próxima Parashá da semana que vem. Então, o Eterno está dizendo para o povo, estou tirando esse povo, estou vomitando eles e colocando vocês lá. Mas se vocês não cumprirem o mandamento e começarem a fazer o que eles fazem, a terra vai vomitar vocês. E foi o que aconteceu. Eles começaram a descumprir o mandamento e a terra vomitou e eles foram para o exílio babilônico, mas por conta da não guarda dos Shabatotes anuais e dos Shabatotes semanais. Isso está escrito lá no final de Daniel, lá no final do livro de Crônicas, se eu não me engano também. Daniel não, perdão. Jeremias, né, e Yeshayahu. Terminamos as duas porções dessa semana, né, Aharemot e Kadoshim, e vamos recitar Birkat Kohanim e terminar a Parashá desta semana. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka itzah Adonai panavelecha, Veiaselecha, Shalom. Elohim Melech Neman, Elohim é rei fiel. Amém para você, né? Que assim, né? Não é assim seja, né? E que tudo que aconteça na sua vida, o Eterno continue sendo rei e fiel. Esse é o significado de amém. E vedetut et haimet, vehaimet teshahe et he. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E Emitze Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui no próxima semana, no próximo Shabat, né, com mais uma porção
semanal das Escrituras Sagradas, sem as pitadas ou sem as pinceladas, né, da religião, sem as adulterações das religiões, porque aqui nós trazemos a Torá na íntegra, porque ela é perfeita e santa, e quem manipula ela é do inimigo. Shabbat Shalom a todos e até a próxima semana, se assim o Eterno nos permitir. Shalom!